Agora 9h19 aqui na Rádio Bandeirantes, tem número chegando para você, ouvinte que gosta de acompanhar a avaliação, a apuração dos institutos com o quadro do momento. O que a gente divide agora com o ouvinte da Rádio Bandeirantes é a pesquisa do Instituto Paraná com cenários para a corrida à presidência da República. Cenário 1, pesquisa estimulada. O resultado é o seguinte: nessa pesquisa divulgada agora pela Rádio Bandeirantes, Lula 38,9%, Jair Bolsonaro 30,9%. 38,9% a 30,9%. Sérgio Moro 7,4%, Ciro Gomes 6,8%, Dória 2,2%. E aí, a partir daí, os outros candidatos que têm pouca pontuação: Eduardo Leite 1,3%, André Janone 0,7%, Simone Tebet 0,4%, Alessandro Vieira 0,1%. Não sabem, não responderam 3,6%, nenhum, branco ou nulo 7,6%. Mais uma pesquisa indicando a redução na diferença entre Lula e Bolsonaro e a chamada terceira via empacada ali no meio de um patamar ainda pouco relevante de votos. Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná, ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, para destrinchar esses números junto conosco. Bom dia, Murilo. Bom dia, Thaís. Bom dia aos amigos da Rádio Bandeirantes. É uma satisfação novamente participar com vocês. Olha, você que já deve ter visto essa pergunta do avesso, revirou os números, que é que te chamou a atenção em comparação com levantamentos anteriores para a presidência feitos pelo Instituto Paraná? Olha, Thaís, dentro da margem de erro da pesquisa, né, que é 2,2, a diferença entre Lula e Bolsonaro cai e a queda do ex-juiz Sérgio Moro, né, é o que chama atenção nessa pesquisa. Por dentro, Thaís, o Bolsonaro continua com mais votos entre os homens do que mulheres, Lula um pouco mais entre as mulheres do que os homens, a primeira e a última faixa etária onde o Lula é mais votado, por escolaridade. Fica muito claro a força do Lula no ensino das pessoas com até ensino fundamental, e por região do Brasil, o Lula vence no Nordeste, Nordeste e Sudeste. Só que Sudeste, a pesquisa passada, a margem era maior, foi aonde o Bolsonaro diminuiu a diferença para o Lula, e aonde o Moro caiu foi na região Sul, que o Bolsonaro herdou esses votos também. Murilo, Eduardo, bom dia. Bom dia, Eduardo. Eu estou impressionadíssimo. Bom, tem várias combinações que a gente pode fazer com os números, né, para tentar extrair informações delas. Mas eu estou impressionadíssimo com a manutenção, com o congelamento em 2 pontos aqui. O não sabe, não respondeu e o nenhum, branco, nulo. Novembro, 3,5% no não sabe, não respondeu. Março, 3,5%. O nenhum, branco e o nulo, 9,9%, caindo para 7,8%, sendo que já esteve mais baixo, 7,3%, ou seja, as pessoas continuam na dúvida. Esses percentuais, não é no geral, não é pouquíssima alteração realmente significativa, mas esses números me impressionam, Murilo. Exatamente, Eduardo. O que mostra, Eduardo, hoje, em relação a 4 anos atrás, esses números são muito mais baixos. Certo? Hoje o eleitorado brasileiro, ele já diz em quem vai votar, ele está mais politizado. O que mostra que nesse cenário, para o Bolsonaro vencer as eleições, ele terá que tirar voto do Lula. Não tem a menor dúvida. Vai ter que migrar. Porque se a gente pegar o somatório dos demais, as próprias pesquisas de segundo turno mostram essa vantagem do Lula. Quer dizer, terá que vir voto do Lula para Bolsonaro, caso Bolsonaro venha a se reeleger, né? Esse é um outro dado que a pesquisa traz. Então, emendando aqui, Murilo, com os cenários de segundo turno, são números bem interessantes, né? No principal deles, Lula versus Bolsonaro, na pesquisa divulgada agora pelo Instituto Paraná, Lula tem 46%, Bolsonaro 37,3%. Quando a gente olha para trás, nas últimas pesquisas, Lula já teve o patamar mais alto em fevereiro, 48,8%, agora 46%. Bolsonaro está no seu patamar mais alto. Em fevereiro era 34,4% e agora 37,3%. Porém, a diferença entre eles de 10 pontos percentuais ainda é muito significativa. Lula ganharia de Sérgio Moro, de 45% a 28%. Bolsonaro também ganharia de Sérgio Moro, 37% a 29%. Às vezes fico com a impressão, Murilo, de que a tal terceira via
tem muito holofote, muita gente falando, articulando, almoço, jantar, candidato, mas voto que é bom por enquanto não apareceu não, né, Murilo? E tem um dado pior, né? A pesquisa mostra uma queda dos candidatos da terceira via, né? Principalmente do Sérgio Moro. Eu acho que esse hoje é o grande problema da terceira via. Se eles não vierem a se unir, ela estiver cada vez mais dividida, entrar Eduardo Leite como um quarto pretendente dessa terceira via, vai ficando cada vez mais difícil para eles, né? Não tenho a menor dúvida em afirmar isso. Quanto mais dividir, mais beneficia Lula e Jair Bolsonaro. Murilo, é a Sônia Blota aqui. Pela pesquisa, a rejeição, melhor dizendo, do presidente Bolsonaro continua muito alta. 54,1% não votariam de jeito nenhum no presidente da República. E o que eu te pergunto é se o chamado pacote de bondades do governo pode reverter essa rejeição ou a economia patinando vai continuar a pesar? Você que tem toda essa experiência. Olha, Sônia, uma visão muito clara em relação à pesquisa de fevereiro para março. Vamos lá, tá? A pesquisa de fevereiro ela tinha um cenário que, passado 30 dias, quem poderia prever que de uma pesquisa para outra ocorreria uma guerra? Quem poderia prever o movimento do MBL, o que houve com o MBL? Especificamente, com o Arthur Duval, principalmente que isso deve ter um reflexo maior para cima do candidato Sérgio Moro nas próximas pesquisas, certo? Quem poderia prever? É muito difícil. Eu acho que o cenário da eleição brasileira é muito difícil ser previsto o que vai acontecer até lá. A gente sempre fala, com certeza não vai acontecer, a gente tem esperança que nada vai acontecer, mas nas duas últimas eleições caiu um avião e teve uma facada, que mudou todo o cenário de uma eleição. A eleição ela é feita de fatos, tá? E cada vez menos, infelizmente, de propostas. O que a gente menos escuta dos candidatos é proposta, é mais destruição. Então, eu acho que tem muitos fatos que vão ocorrer na eleição brasileira. Com certeza, a economia vai pesar muito, mas muito, 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 muito. Mas eu acho que está muito, muito longe para fazer qualquer previsão de como nós vamos chegar, como que o Brasil chega no mês de outubro, no mês de setembro, no mês de outubro. Vamos ter uma nova onda de pandemia? Não vamos ter uma nova onda de pandemia? Eu acho que são vários fatores. Fica muito difícil hoje de prever. Eu acho que é mais fácil prever no curto espaço, nos próximos 30 dias. A tendência nos próximos 30 dias precisa ver se vai estancar ou não, que seria essa reação do Bolsonaro, se estanca ou não, e fatos novos que poderão ocorrer. Certo? Mas se eu tivesse que apostar nos próximos 30 dias, o que eu estou mais curioso é para ver se o Bolsonaro continua tirando a diferença ou não. E é isso. Murilo, ainda em cima da rejeição que a Sônia perguntou, sua experiência mostra que ela diminui em algum momento? Porque a gente tem aqui números muito expressivos, como, por exemplo, não votaria de jeito nenhum João Dória, 66%. A rejeição do ex-presidente Lula é abaixo de 50%, do presidente Bolsonaro é acima, 46,5% para Lula, 54% para Bolsonaro. Isso muda, né, historicamente? Olha, assim, ao meu ver, hoje o Lula tem uma vantagem de segundo turno de 10 pontos em relação ao Bolsonaro e na rejeição em torno de 10 pontos a menos também. É uma vantagem significativa. Mas a campanha não começou. O que poderá fazer assim, se eu tivesse que apostar, eu apostaria numa provável aumento de rejeição do Lula do que diminuição do Bolsonaro. E nós vamos chegar no final com os dois candidatos, provavelmente com mais de 50% de rejeição. Mas a rejeição do presidente Bolsonaro nesse momento é muito alta. Ou a rejeição do Lula aumenta, ou a dele baixa para ele ter algum êxito na eleição. Agora, esse ponto que o Eduardo chamou a atenção, Murilo, é interessante mesmo, não é? Porque normalmente aquele candidato que é mais conhecido pode ter mais rejeição do que aquele que está entrando. Se você não conhece bem, você não vai dizer que não votaria nele de jeito nenhum, não é? O que acontece aqui com o governador João Dória, cuja rejeição só aumenta ao longo das medições do Instituto Paraná, Murilo?
Olha, Thaís, é difícil falar. A gente teria que fazer qualitativa para aprofundar melhor essa rejeição do governador. Mas, para o governador, é um dado preocupante. Eu não tenho a menor dúvida que hoje todos eles são muito rejeitados, porque o que vota no Bolsonaro e vota no Lula, a grande maioria já rejeita de cara os dois, e principalmente por ele ter entrado numa discussão com o presidente Bolsonaro. O eleitor bolsonarista rejeita demais o ex-governador João Dória. Eu acho que tem que mudar a estratégia para tentar baixar essa rejeição, que é muito alta e, ao meu ver, meio que injustificável também. Repetindo aqui o resultado principal da pesquisa do Instituto Paraná para a presidência da República. Na pesquisa estimulada, Lula 38,9%, Jair Bolsonaro 30,9% das intenções de voto no primeiro turno. Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná, mais uma vez obrigada, hein, Murilo? Até a próxima aqui na Rádio Bandeirantes. Até a próxima e sempre à disposição dos amigos, Thaís.